Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós e recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a generosidade que gera vida. Gênesis 18, 1 a 15 e depois 21, 1 a 7. O Senhor lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele. Logo que os viu, correu à entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse: Meu Senhor, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passes junto de teus servos sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés, e vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passastes junto de vosso servo. Eles responderam: Faze, pois, como disseste. Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e disse: Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha. Amassa-as e faze pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom. Deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, e eles comeram. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: Voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher, Sara, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. E Sara deixara de ter o que têm as mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: Agora que estou velha, e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que se ri, Sara, dizendo: Será verdade que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para o Senhor? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara desmentiu: Eu não ri. Disse ela, porque tinha medo. Mas ele replicou: Sim, tu riste. Tendo-se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os encaminhar. Agora o capítulo 21. O Senhor visitou Sara como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque.
Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todos os que o souberem rirão comigo. Ela disse também: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. O amor fraterno permanece. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, alguns sem saber acolheram anjos. Hebreus 3, 1 e seguinte. Estamos aqui diante de uma das perícopes mais misteriosas e mais doces do itinerário do pai Abraão. Para grande parte da tradição cristã, os 3 aos quais Abraão se dirige como sendo um só, é o próprio Deus uno e trino que visita ao nosso patriarca. Vocês sabem disso, os padres da igreja, os primeiros cristãos e os padres da igreja, que são intérpretes excelentes da fé da igreja, eles partem de uma convicção. O centro da Escritura é Cristo. A Escritura tem um autor só, Deus. Os autores secundários são o que menos interessa. O autor da Escritura é Deus. E Deus só tem uma palavra: Cristo. Deus não tem muita coisa para dizer. São João da Cruz explica isso de modo maravilhoso. Então, tudo que o Pai tinha que falar, falou de uma vez: é Cristo. Aquela palavra que Moisés ouviu no Sinai é Cristo. As palavras dos profetas, todas aquelas palavras falam de Cristo, são Cristo. Os autores medievais, os grandes autores medievais, diziam que Jesus Cristo é a palavra abreviada de Deus. A gente não se lembra mais daquele, quando se tirava fotografia com máquina de fotografar, Kodak, acabou-se. Lembre um filme, você pegava o novelo do filme e você desenrolava. Cristo é aquele novelo. Ali está tudo. Em Cristo está tudo. A Escritura é somente, do Gênesis ao Apocalipse, desenrolar Cristo. Essa era uma convicção central dos cristãos, dos padres da igreja. Por isso a desgraça dessas seitas que leem a Escritura sem ter uma chave hermenêutica. A chave é Cristo. Depois outra coisa que, atenção, a Escritura foi inspirada pelo Espírito de Cristo. Não basta dizer que é o Espírito Santo, tem que entender, não existe outro Espírito Santo que não o Espírito de Cristo. Observe o credo, o niceno-constantinopolitano. Depois da profissão de fé em Jesus, vem a profissão de fé no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele, o Espírito de Cristo, que falou pelos profetas. Mas a Escritura diz isso várias vezes. A Escritura diz que o Espírito de Cristo agia nos profetas e por isso eles profetizaram sobre os sofrimentos de Jesus. A carta de São Pedro diz isso e São Paulo volta a isso várias vezes. Atenção, é o Espírito de Cristo. Aqui me permitam só recordar uma coisa, que a gente não, para a gente voltar para aqui, para essa questão do nosso texto. Imagine que essa mesa é a história, é o tempo, aqui o começo, aqui o fim. Imagine há 2000 anos, eu vou colocar aqui no centro, mas podia colocar em qualquer lugar da mesa. O Verbo se fez carne, viveu os dias da sua carne entre nós, morreu,
provavelmente numa sexta-feira, 7 de abril do ano 30. Veja, o Senhor morrendo sai do mundo. Quando é que Jesus sai do tempo? O homem Jesus de Nazaré, Deus feito homem. Naquelas 3 horas da tarde da sexta-feira santa. Saiu do tempo. Do nosso tempo. Entrou na morte. Muito bem. Na madrugada do primeiro dia da semana, o Pai derrama sobre ele a plenitude do Espírito. Isso a gente perdeu, os cristãos perderam isso de vista. E perdendo isso, perde o centro, o miolo da nossa fé. Deixa de entender o mistério pascal. Veja, o Pai faz uma coisa no domingo de madrugada que não pode fazer de novo. Olha o verbo que eu estou usando, o verbo poder. Não pode fazer novamente. É a maior obra do Pai, não existe outra igual, nunca existiu, nem pode existir. Nem pode existir. Naquela madrugada, o Pai derrama todo o Espírito Santo, todo, sobre a natureza humana, corpo e alma humanos do Filho Jesus. A tal ponto que São Paulo vai dizer, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, nele, agora ressuscitado, habita corporalmente a plenitude da divindade. Quem diviniza é o Espírito. Os padres da igreja insistem nisso. Né? Os padres da igreja têm 2 conceitos, teoses e teopóieses, deificação e divinização. Quando os padres da igreja quiseram explicar e provar que o Espírito Santo é Deus, qual era o argumento? Ele é Deus porque diviniza. Ele é santo porque santifica. Se ele santifica, ou seja, se ele diviniza, porque só Deus é santo, ele é Deus. Ele é Deus, Senhor e vivificador. Senhor que dá a vida divina. Pois bem, no homem Jesus, o Pai ressuscita o Filho, divinizando a natureza humana de Jesus. Atenção, quem diviniza a natureza humana de Jesus não é o Filho. Isso é uma pobreza da nossa teologia ocidental. É uma pobreza muito grande. Quem diviniza a natureza humana de Jesus é o Pai derramando nela o Espírito Santo, a tal ponto que em Antioquia da Psídia, num sábado, na primeira viagem apostólica, São Paulo pregando, o que ele diz aos judeus? Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, cumpriu o que está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É surpreendente essa citação do Salmo. Essa citação a liturgia faz no introito da missa da meia-noite, da missa da noite do Natal. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mas a igreja primeiro aplicou esse texto à ressurreição. Não foi ao Natal, que nem estava na perspectiva da igreja da época dos apóstolos. Como o Pai gerou o Filho na Páscoa? Vejam, atenção, Jesus é uma pessoa divina, mas numa natureza humana. Jesus tinha um corpo, tem ainda, né? Um corpo e uma alma humana iguais ao nosso. Jesus buscou a vontade de Deus, do Pai. Jesus teve suas crises como homem, porque tinha uma psicologia humana, não crise moral, mas crise buscando a vontade do Pai, vendo as portas se fecharem. Ó geração infiel, até quando vos suportarei? Até quando estarei entre vós? A carta aos Hebreus diz que ele, muitas vezes, nos dias da sua vida terrestre, com grande clamor e lágrimas, apresentou pedidos e súplicas àquele que o podia salvar da morte. E apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer, rezando.
aprendeu a obedecer, confrontando a sua vida com a vontade do Pai. Por exemplo, a gente rezar os salmos, Ave Maria, se a gente rezar os salmos, lembrando que Cristo rezou esses salmos, que Cristo foi formatado por esses salmos, meu Deus do céu, rezar os salmos cristologicamente é entrar nos sentimentos de Cristo, é participar dos sentimentos de Cristo, é deixar que o Espírito de Cristo, não é nem a gente, é deixar que o Espírito de Cristo realize o preceito do apóstolo: tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Veja, é por isso que no fim de cada salmo a gente reza o Glória ao Pai, porque a gente reza cristamente, trinitariamente, a gente reza em Cristo. Santo Agostinho explica isso. Depois o Papa Pio X lembrou isso. Nós, quando rezamos os salmos, rezamos com Cristo, rezamos para Cristo, rezamos através de Cristo. Cristo reza em nós. Então, vamos lá, onde era que eu estava? Bom, o Pai. Então, Cristo, sim, explicando como é que o Pai gerou o Filho na ressurreição. Então, veja, Cristo, Jesus, pense no homem Jesus de Nazaré. O homem Jesus de Nazaré. Porque no Evangelho o que aparece é a pessoa divina numa natureza humana. O que a gente toca no Evangelho é uma pessoa divina com um corpo realmente humano. Jesus precisa comer, Jesus tem necessidades fisiológicas, Jesus se entristece, se zanga, sente desânimo, exulta no espírito. Veja, certo? Uma natureza humana real, só que íntegra, sem o pecado. Por isso ela é mais homem do que a gente. A gente é menos homem do que ele, porque a gente é deformado pelo pecado. O pecado desumaniza. O homem, como Deus sonhou, é Jesus. A gente é um homem quebrado. Eu, não sou eu como Deus sonhou. Eu sou eu quebrado, tenho um déficit, que só é superado quando eu receber um nome novo, como diz o Apocalipse. Veja bem, a gente, né, como diz aquela música lá antiga, mais nova, não é? A gente é caçador da gente. Eu caçador de mim, eu vivo me procurando. Eu vivo me procurando, porque eu sou alienado de mim. Eu sou alienado de mim. Somos tão alienados, que no capítulo 7 da carta aos Romanos, São Paulo vai dizer: eu não sei o que acontece comigo, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E aqui São Paulo não está falando dos não batizados, é a gente batizado mesmo que continua assim. Aqui não precisa discutir muito, basta cada um se olhar. Se a gente tivesse coragem de se olhar e dizer o que a gente ia ver que São Paulo tem razão. Então veja, Jesus é um homem completo. Então ele foi, atenção que isso é muito importante, para a gente entender, para a gente e para explicar o rebanho. Jesus foi na sua vida buscando a vontade do Pai. Jesus foi na sua vida aprendendo a conhecer o Pai. São Lucas diz, capítulo 2, crescia em estatura, crescia em sabedoria e crescia em graça. Graça, relação com o Pai. Crescer quer dizer que antes eu tinha menos, agora tenho mais. Que eu evoluí, que eu amadureci. Jesus fez esse caminho, sim. Ele não brincou de ser Deus, de ser homem. A encarnação é um fato real. Deus humanizou-se. Você pode perguntar como Jesus pode crescer no conhecimento do Pai? Como homem, na natureza humana. Quem está crescendo? O Filho eterno, Deus. Como homem. Na sensibilidade humana, na inteligência humana, na vontade humana, na liberdade humana, na experiência humana.
Repito, Jesus do Evangelho é a pessoa divina que aparece na natureza humana. E a natureza divina? Ele tem, mas está no estado quenótico. Não aparece. Não aparece. São Paulo vai dizer, usando o hino da carta, o hino da igreja antiga, ele não usa, entre aspas, ele não usa essa natureza divina. Ah, não usa porque não quer? Não. Porque não quer, não. Porque não pode. Por que não pode? Porque livremente se esvaziou. Livremente, ao entrar no mundo, ele disse: eu venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Tu me deste um corpo. Tu me fizeste homem. Eu aceito. Vim para essa bagunça. E nessa bagunça, agora que eu sou pobre, nessa bagunça, agora que eu sou servo, eu só posso sair dela atravessando a morte. Veja o negócio. Veja. Eu não posso sair dela. Eu não posso. Eu me fiz pobre. Eu me fiz servo. Eu não vim brincar de ser homem. Não, eu vou aqui fazer de conta, mas tem uma saída de emergência que eu posso usar a qualquer hora e deixar vocês sozinhos. Não. Ele foi solidário conosco. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe a bagunça que é isso aqui. Ele sabe o que tem no nosso coração. O que é que a gente diz? O que é que o Apocalipse diz? O Cordeiro é digno de receber a honra, o louvor, porque ele morreu por nós, porque ele suou aqui. Por isso ele é nosso Senhor. Ele conquistou com amor. Conquistou se fazendo um de nós. O senhorio de Cristo não vem de cima para baixo. Não. Primeiro ele desceu até o mais baixo. Está lá na carta aos Filipenses 2, 5 e seguintes. Por isso o Pai o exaltou. Veja. É por isso que o Pai me ama. Ama o homem Jesus. Porque eu dou a minha vida para depois retomá-la. Eu entrego a minha vida. Então vamos lá. Jesus foi se esvaziando. A vida todinha de Jesus foi uma vida de esvaziamento de si. Para que se esvaziar da gente? Para que Deus nos preencha. Para que Deus reine em nós. O reino acontece em nós. O reino não acontece nessa parede, ele acontece em nós. A briga é aqui, é no meu coração. Então, como homem, Jesus é um homem sadio. Jesus tem uma psicologia sadia. Jesus queria morrer? Não, porque ele não é doente. Jesus não é um doido, um neurótico. Jesus não é um misantropo. Jesus não é não é. Jesus é um homem de bem com a vida. Jesus sabe apreciar as aves do céu, os lírios dos campos. É gentil com as crianças. É delicado com as mulheres. É sensível às coisas. Você vê que é um homem psicologicamente sadio. Sadio, não é um esquisitão, um doidão, não. É um homem equilibrado, de bem com a vida. Um homem de bem com a vida. Não queria morrer. A morte para ele é um custo. Pois bem, Jesus vai se esvaziando de si. Jesus vai obedecendo ao Pai. Jesus vai deixando que Deus seja Deus na sua vida. Agora, atenção para isso aqui. E isso aqui os místicos explicam maravilhosamente, sobretudo São João da Cruz. Deixa eu fazer aqui uma nota rápida sobre São João da Cruz para vocês entenderem. No nosso caminho com Deus, São João da Cruz usa a expressão noite. Noite. Noite é o quê? Eu me esvaziar de mim para deixar Deus ser Deus em mim. Ou seja, para que o reino aconteça. A gente está aqui no miolo do Evangelho. Miolo, para que o reino aconteça, o reino que o Senhor trouxe com a sua encarnação, morte e ressurreição, aconteça em mim. Porque o problema é que eu estou no meu coração bem sentado, eu sou rei, a vida é minha, eu faço como eu quero.
É a minha lógica, são os meus tempos, os meus modos, a minha felicidade, eu tenho o direito de ser feliz. Eu sou rei. Na minha vida quem manda sou eu. Mas assim o reino não entra em mim. E se o reino não entra em mim, eu não entro no reino. Se o reino não entrar em mim, eu não entro no reino. Eu me excluo do reino. O reino não é uma coisa exterior. Veja. Então, Jesus vai se esvaziando de si. Vai aprendendo, Jesus vai descobrindo a vontade do Pai. Como é que Jesus vai descobrindo a vontade do Pai? Como a gente descobre? Rezando, escutando as Escrituras, à luz das Escrituras, vendo os sinais dos tempos. Ele vai descobrindo. Ele vai crescendo em sabedoria. E vai dizendo sim. Custa para danar. Custa. Por que vocês acham que Jesus passava noites em oração? Era por divertimento? Não. Os padres da igreja diziam, é para nos ensinar a rezar. Também não. Não é só para isso, para nos ensinar a rezar. É porque precisava. Precisava ajustar a sua vontade humana, que é real, à vontade do Pai. A ponto de estar pronto para dizer no horto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Duvido a gente dizer isso, se a gente durante a vida não se preparou, não rezou, não buscou a vontade de Deus, não brigou com Deus feito Jacó, não chorou diante de Deus, às vezes com raiva, às vezes de amor. Sem isso, na hora H a gente foge. A gente não está preparado. Então aquela agonia do horto foi preparada a vida toda. Está lá, o autor da carta aos Hebreus conhece uma tradição cristã antiga que diz que Jesus rezou não só no horto. São Lucas insiste que Jesus rezou muitas vezes. E o autor da carta aos Hebreus, de modo impressionante, ele não inventaria isso. É a coisa mais doida do mundo, você crendo que Jesus é Deus. O autor da carta aos Hebreus começa afirmando a divindade de Jesus. Ele é superior aos anjos, ele é o Filho, ele é o esplendor da glória de Deus. Veja, no capítulo 1 diz isso, e no capítulo 5 diz, ele, nos dias de sua vida terrestre, com grande clamor e súplicas, com grande clamor e lágrimas, ofereceu preces e súplicas àquele que o podia salvar da morte. E embora fosse o Filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. E só assim se tornou causa de salvação para nós, que entramos na sua vontade. E a vontade dele é não fazer a sua vontade, mas a daquele que o enviou. Então Jesus vai se esvaziando. Vai se esvaziando. São João da Cruz diz que a gente, se quer caminhar para Deus, a gente tem que ir se esvaziando da gente. Esse negar-se, não tome no sentido ruim. Quer dizer, eu vou me deixando em um bocado de coisa que eu vejo que preciso me deixar. Tá certo? Não é somente supérfluo material que a gente tem. A gente também tem supérfluo nos sentidos. Conversa demais, brinca demais, se dispersa demais, cria necessidades fúteis demais, se dispersa demais em muitos afazeres que não precisaria tanto. Lembre a advertência de Jesus a Marta. Então São João da Cruz chama essa negação de noite. Eu vou colocando na noite essas coisas. Tá certo? Mas veja, isso sou eu quem vai fazendo. Por vontade minha, por generosidade minha. Então São João da Cruz chama isso, estou dizendo isso para chegar em Jesus, viu? São João da Cruz chama isso de noite ativa. Por que ativa? Porque é uma coisa que eu planejo. Nessa quaresma eu vou melhorar em rezar mais. Vou me acordar mais cedo para rezar. Vou colocar uma ordem no meu horário que é uma bagunça. Veja, isso é noite ativa. São negações, disciplinas que eu faço para criar espaço para Deus de modo ativo. Mas isso só não basta. Deus vem em meu socorro, atenção agora,
e Ele muitas vezes me educa diretamente, Ele próprio tomando, Ele próprio me colocando na noite. É a tal da noite passiva. Aí era o que eu não queria, eu suporto. Por exemplo, uma doença, noite passiva. Eu estou limitado agora, numa cama. Eu estou limitado numa coisa que eu podia fazer e agora não posso. Veja, Nosso Senhor está tomando de mim. Diz, deixa eu ajudar você, chega e toma. Diz, você está me dando isso aqui, muito obrigado, mas eu quero mais, deixa eu dar uma ajudazinha. Aí toma. Uma transferência de uma paróquia, uma incompreensão, uma calúnia, uma dificuldade, uma escuridão interior, noite passiva. A gente pode se revoltar, entrar em crise ou dizer, Senhor, dizer chorando mesmo, Senhor, obrigado porque Tu me educas. Eu sou o Senhor teu Deus que te educa para o teu bem. São chances de deixar que Deus me empobreça de mim para me enriquecer dele. São crises que podem me desmantelar para sempre ou me confirmar como homem de fé. Pois bem, Jesus entrou nisso. Essa lei ela é constante no caminho com Deus. Veja, nosso Senhor foi se dando todo ao Pai, todo. Jesus foi deixando Deus ser Deus na sua vida. Jesus foi deixando o Pai ser tudo na sua vida. É a noite ativa. Mas o Pai também foi tomando os fracassos. Os fariseus não compreendem Jesus. Os saduceus são inimigos de Jesus. Herodes Antipas quer matar Jesus. O povo não compreende Jesus. Os 12 são lerdos. E no horto Jesus está sozinho. Veja, e o pai não responde. O pai vai educando o filho. Essa noite passiva, esse esvaziamento do filho chega ao máximo na cruz. Na cruz o filho se entrega totalmente ao pai. O filho se esvazia totalmente na sua natureza humana. A vontade humana de Jesus. A sensibilidade humana, os sentidos humanos, tudo se esvazia na cruz. E Jesus totalmente pobre, nunca haverá um pobre como Jesus. Nunca. Jesus se entrega até entregar o Espírito, que o dia ao Pai. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui não entregou a alma. Essa entrega do Espírito é muito mais profunda. O Espírito que ungiu no Jordão. O Espírito no qual ele foi concebido na sua natureza humana. Entregando o Espírito, Jesus se esvazia totalmente e cai na morte. Vejam, agora sim, o Pai pode preenchê-lo do Espírito Santo de um modo total. E Jesus não já tinha o Espírito Santo? Sim e não. Tinha, porque o Espírito agia nele constantemente, de modo que toda a sua ação era cristopneumatológica. Dele saiu uma força que a todos curava. Mas agora, atenção, na cruz Jesus não tem mais uma vida humana. O corpo humano de Jesus morre. O cérebro humano de Jesus morre. Jesus agora vive na ressurreição pelo Espírito de Deus. O Espírito agora, o Espírito Santo é agora o princípio vital da humanidade de Jesus. Jesus vive não mais comendo feijão e carne. Jesus não tem mais uma vida humana como a nossa, bios. A vida que Jesus tem agora é pneumática, é zoé. É a vida plena. O corpo humano de Jesus não tem mais essa vida, tem uma vida divina. O Senhor é Espírito, o Senhor é o Espírito. Por isso ele se torna agora doador do Espírito. A melhor imagem de Cristo ressuscitado seria a gente olhar o sol.
O ressuscitado agora é isso. A gente não vai encontrar no céu Jesus desse jeito. Não dá nem para a gente saber como é que a gente vai encontrá-lo. Veja como o Apocalipse procura descrevê-lo. É de um jeito que a gente não pode imaginar. O Senhor agora, a humanidade de Jesus é totalmente transfigurada. Jesus entrou, o homem, atenção, o homem, um corpo humano, uma alma humana, entrou onde Deus está, entrou na Trindade. Não é no céu dos santos, dos anjos, é nos céus, é na vida de Deus, subiu aos céus, onde está o Pai. Pai nosso que estais nos céus, que a vossa vontade seja feita na terra como no céu, nos anjos, nos santos, o céu. Mas vós, ó Pai, estais nos céus, onde não há tempo, onde tudo é eterno, de onde o tempo nasce. Isso é para explicar esse negócio. Deixa eu fechar aqui agora. Então veja, com a ressurreição, Jesus, que morreu provavelmente no 7 de abril, sexta-feira do ano 30, no primeiro dia da semana, o Pai derrama o Espírito sobre Jesus, a plenitude do Espírito. Veja, e Jesus, na sua humanidade, é elevado aos céus, onde não há mais tempo. Veja, e é de lá, da eternidade, aí está a Páscoa, a Ascensão e Pentecostes, que são uma coisa só. A gente comemora no tempo separado, mas é um mistério só. Agora, à direita do Pai, quer dizer, nos céus, veja, o ressuscitado enche de Espírito Santo, olha agora, todos os tempos. Todos os tempos. Então, aqui dá um nó na nossa cabeça. Porque na nossa perspectiva, tudo vai no tempo e no espaço. Veja, lembre de Kant, as categorias de conhecimento de Kant. Então, a gente não tem nenhuma experiência fora do tempo e do espaço. Veja, mas aqui, olha o nó na cabeça. O Senhor, na sua ressurreição, ascensão, é elevado onde não há mais tempo, na eternidade de Deus. E aqui, Ele derrama o seu Espírito sobre toda a criação. Então, o Antigo Testamento é o Espírito de Cristo que dirige o Antigo Testamento, que fecunda o Antigo Testamento. A Escritura diz isso. A Escritura diz isso. Os padres da igreja sabiam disso. Os padres da igreja sabem disso, sobretudo os padres gregos, orientais, que são atentos à pneumatologia. Os latinos são fraquinhos em pneumatologia, todos. Agostinho, Ambrósio, Gregório, são grandes padres, mas são anêmicos de pneumatologia. É uma pneumatologia pobre. Mas um Basílio Magno, um Gregório, um João Crisóstomo, um Cirilo de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, esses homens tinham uma pneumatologia. Irineu de Leão. Então, vejam, toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Então, quando os padres dizem, voltando para o nosso texto, isso tudinho para chegar aqui, quando os santos padres interpretam, veem a Trindade aqui nessa cena, que um judeu jamais imaginaria a Trindade, e que um exegeta, pegando o método histórico crítico, vai dizer tranquilamente, não, isso aqui é uma etiologia, ou isso aqui é porque são duas tradições diferentes. Bom, seja como for. Isso é interessante saber, mas não é definitivo. Definitivo é saber, é que na luz do Espírito de Cristo, no plano de Deus, o sentido pleno do texto, tem aqui os rastros da Trindade Santa. Deus visita nosso pai Abraão. Pronto. Esse arrodeio todinho para dizer essa besteira. Tá certo? Mas para vocês verem que tem base, que não é uma leitura infantil da Escritura, bobinha.
Não, é levar a profundidade até realmente o extremo. Tá certo? Me desculpe o arrodeio tão grande para chegar aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Prometo que eu não vou sair mais do rumo não, para a gente terminar. Então, como quer que seja, é o próprio Senhor quem se faz presente, se faz hóspede na tenda do velho crente. Vamos acompanhar o movimento do texto, que revela muito do nosso Pai, modelo dos que caminham com o Senhor. O Senhor lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão devia ter comido, almoçado, está ali sentado, madornando, né? Sol quente do Oriente Médio, e ele ali sentado, certamente cochilando. Abraão está na sua vida cotidiana, ordinária, sentado comodamente, descansando da comida do meio do dia e refrescando-se do calor. Nem por isso é alguém fechado em si mesmo, voltado para o próprio umbigo. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé perto dele. Abraão é capaz de levantar os olhos, de ver o mundo em volta de si, de ver os outros. Está longe de ser um misantropo egoísta. Abraão é feito aquele samaritano que vê o homem caído e se aproxima. Veja, não é um homem fechado em si. Uma verdadeira amizade com Deus jamais nos aliena do mundo e dos outros. Nunca. Nem um monge cartucho, nem um monge na sua vida mais recolhida está distante do mundo. Pelo contrário, lá na solidão dele, ele entra numa comunhão com o mundo num nível muito mais profundo do que a gente. Vocês nem imaginam como isso é verdade. Ali onde não tem mais palavras, onde não precisa mais muita coisa, mas uma comunhão profunda de dor, de alegria, de união, de intercessão. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. Vejam, Abraão é todo delicadeza, todo solicitude, todo abertura em relação aos outros. Abraão é capaz de reconhecer a dignidade de quem lhe vem ao encontro, por mais desconhecido e estrangeiro que seja. O outro sempre pode ser para nós uma chance, um desafio ou uma ameaça. Meu irmão, mesmo meu irmão de presbitério, pode ser uma chance para mim. Se eu souber apreciá-lo, me abrir para ele, me aventurar, deixar que ele participe da minha vida e eu participar da vida dele. É uma chance para que eu cresça e ele cresça. É também um desafio, porque ele é diferente de mim. Ele não sou eu não sou ele. Veja, é um desafio acolhê-lo, respeitar as diferenças, e é uma ameaça. É uma ameaça porque, primeiro, sendo diferente de mim, é como se ele me negasse, é como se ele me limitasse, me ameaçasse nas minhas convicções, no meu conforto, no meu bem-estar. Mas veja, é uma chance, eu posso crescer com isso, eu posso me desinstalar, eu posso me enriquecer. Tudo depende de como eu enfrento o meu irmão. Tá certo? Para aquele que é seguro de si, segurança nascida da intimidade com o Senhor, o outro é sempre uma chance, uma aventura, um dom, uma oportunidade. No outro, nos outros, estão presentes os sinais do outro. Desculpe aí o português, estão presentes os sinais do outro.
Aqui é conveniente que nos perguntemos: sou aberto aos outros? Os meus irmãos mesmo de presbitério, na paróquia, né? Às vezes um leigo que eu não gosto muito, ou porque não simpatizo, ou porque me sinto ameaçado por ele. Sei enxergar os outros com seus problemas, sofrimentos, belezas, possibilidades e desafios. Como vejo meu irmão, aquele que Deus colocou de pé perto de mim, como esses 3 que vão passando pela tenda de Abraão? Para mim esses outros são uma oportunidade, um desafio ou uma ameaça? Sei reconhecer no outro a imagem do outro, de Deus? Sei correr em direção ao outro, como Abraão, ou espero que venham a mim? Sou um construtor de pontes, de relações, de comunhão? Que é interessante, Abraão, assim que vê aqueles 3, se levanta, corre ao encontro deles e se prostra, homenageando-os. Veja, Abraão reconhece naqueles lá o outro, né? Meu Senhor, olha o que ele diz: eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavarei os pés, e vos estenderei sob a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passastes junto ao vosso servo. Interessante, o texto alterna o tempo todo o tu e o vós, o singular e o plural, o um e os 3. A delicadeza de Abraão, expressão da sua veneração pelos outros, é também prestimosidade. O amor desconhece a demora, a frieza, os meio-termos. O amor de Cristo nos impele. Amor frio e lento, amor que tudo calcula, como o do irmão mais velho lá do filho pródigo, não pode ser chamado de amor. Não pode. Padres, façam tudo na vida, tudo para nunca sair da boca de vocês essa palavra: eu dei tanto à igreja, eu dei tanto a essa diocese, eu fiz isso, aquilo, e agora o que eu recebo. Esse é o discurso do irmão mais velho. Então você nunca amou. Você estava se capitalizando para depois apresentar a fatura. Você não amou. Quem ama não calcula. Nosso Senhor não calculou. Se você fez por Nosso Senhor, você não calculou. Cuidado. Cuidado para que um dia o coração amargurado não diga isso. O coração revoltado não diga isso. Diga como Nosso Senhor ensinou: eu sou apenas um servo inútil. Eu fiz o que devia fazer. E eu te agradeço, Senhor, porque tu que não precisavas de mim, contaste comigo. Eu te dou graças pela oportunidade de ter feito. Eu te dou graças, né? Porque apesar de ser nada, tu contaste comigo. Essa é a lógica. Mas a gente vai ser tentado alguma vez na vida a fazer isso, a querer passar na venta de Deus a fatura do que a gente fez. Cuidado. Cuidado. Santa Teresinha dizia: quem ama não sabe calcular. Viver de amor é dar sem medida, sem nesta terra salário reclamar. Sem fazer conta eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Pois bem, mas aqui ainda tem mais. Abraão tem uma visão profunda, sobrenatural das coisas. Olha o que ele diz, aqueles 3 lá. Né? Foi para isso que passastes junto ao vosso servo. Quer dizer, não passeis adiante sem que eu possa vos servir, que eu vos prepare um almoço,
que descanseis, que revigoreis as forças. Foi para isto que passastes aqui. Quando temos uma visão de fé, ninguém passa por nós à toa. Nem aqueles que nos fazem sofrer, nem aqueles que não valem uma pipoca, mas não passam por nós à toa. O outro é sempre um presente de Deus. O outro é sempre uma interpelação de Deus para mim. Diante do outro, nosso Senhor vai nos perguntar sempre: onde está o teu irmão? E às vezes é a nossa vontade de dizer: eu quero lá saber, ele que vai para o inferno, né? Mas onde está o teu irmão? Nem venhas rezar aqui sem ter a resposta na ponta da língua. O que fizeste do teu irmão? Mataste no teu coração? Deste um gelo nele? Mataste com a língua, com a indiferença? Colocaste tropeço para ele? Ele é cego e tu ainda colocaste tropeço? Ele se tornou surdo e tu ainda o amaldiçoaste? Onde está o teu irmão? Não é teu amigo. Os amigos a gente sabe onde estão. Mas a gente não é um clube de amigos. A gente é uma família. Esse presbitério aqui, vocês não se escolheram? Vocês não se escolheram. Nem o bispo é técnico de seleção. Ele não escolheu vocês. Veja, o amor de Cristo uniu vocês ao bispo, o bispo a vocês e vocês entre vocês. Amigo a gente escolhe. Irmão é Deus quem dá. E a gente é irmão da fé. É um mistério de fé. É um mistério de fé. Então, onde está o teu irmão? Abraão, sintonizado com seu Deus, consegue ver nos acontecimentos e nas pessoas um apelo e um sentido que, em último caso, remete a Deus. Quando não temos essa capacidade, certamente nossa vida espiritual é formal e desprovida de uma relação viva e dinâmica com o Senhor. Abraão apressou-se para a tenda, junto a Sara, e disse, observe, Abraão apressou-se. Diz a Sara, toma depressa 3 medidas de farinha, farinha boa, de flor de farinha, faze pães cozidos. Depois correu, é um corre-corre danado aqui. Ele vai depressa, manda a Sara preparar depressa, depois corre para o rebanho, tomou um vitelo tenro e bom, o melhor que tinha. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparou e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles sobre a árvore e eles comeram. É uma das cenas mais bonitas da Escritura. Abraão dá o melhor, farinha fina, em flor, um vitelo tenro e bom, e tudo isso depressa. Depois troca de posição com os misteriosos hóspedes. Agora eles estão sentados e nosso Pai está de pé para servi-los e homenageá-los. No começo da cena, Abraão está sentado, saciado. Os 3 estão em pé, cansados. A situação se inverte. Veja, que maturidade a desse Abraão. E note-se que ele não sabia que era o próprio Deus. Pensava tratarem-se simplesmente de estrangeiros, peregrinos em viagem. É que, sendo nômade, Abraão sabe o que significa viver a caminho. Compreende que somos todos nômades, estrangeiros no mundo que passa. A capacidade de acolher, de hospedar o outro na tenda do nosso coração, nasce dessa consciência de que também nós estamos a caminho. E também, por outro lado, nos recorda essa mesma realidade, né? Que somos caminheiros, que somos peregrinos. Como diz o autor da carta aos Hebreus, o amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, alguns sem saber acolheram anjos. Não temos aqui cidade permanente, quer dizer, todos somos peregrinos.
mas estamos à procura da cidade que está para vir. A gente pode se perguntar: a quem já hospedei na minha vida, no meu coração? A quem neguei guarida e deixei passar, deixei em pé a porta da tenda da minha vida e do meu afeto? Quando o irmão está na pior, quando o irmão dá trabalho. A gente na igreja tem uma coisa feia, sobretudo no clero. Isso é no mundo todo. Isso vai desde a cúria romana até, quando algum irmão cai, discretamente todo mundo se afasta. Ninguém quer se contaminar com aquele leproso. Ninguém. E o pior é que a gente faz tudo isso com capa de santidade. Danado na igreja que a gente faz, tá certo? De mão posta. A gente na igreja mata com silencioso, é um negócio impressionante. Ninguém nem escuta o tiro. Se a gente fizesse como Abraão, sem propaganda, sem nada, se aproximasse do irmão, do leproso, para perguntar: como é que você está? Não é para dar razão, se ele estiver errado, não é para dar razão não. Estando errado, está errado. Mas você pode chegar e dizer: você está bem? Eu posso ajudar você em alguma coisa? A pessoa sentir que por mais que tenha errado, ela toda não é um erro. Um erro pega aspectos da minha vida, mas o meu nome não é erro. Eu posso ser Henrique que errou, mas eu não sou o erro. Alguma coisa ainda presta. Alguma coisa ainda é boa. Mas a gente é danado, porque a gente morre de medo de se queimar. Porque na igreja tem uma coisa horrível, nojenta, que se chama patrulha, para a qual nosso Senhor nunca ligou. Entrou na casa de Zaqueu, não estava nem aí. Se dane o que pensa. Veja, aceitou que uma prostituta lavasse os pés dele com lágrimas, esfregasse o cabelo nos pés dele, que Simão se dane. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas a gente morre de medo. Por isso a igreja está essa beleza hoje em dia, no mundo todo. Desculpe a franqueza. Tem um provérbio turco que diz assim: se eu não me queimar, se tu não te queimares, como iluminaremos o mundo? A gente hoje está numa igreja de medíocres, porque ninguém quer se queimar. Todo mundo quer se arrumar. Não estou acusando vocês não, viu? Eu digo isso pensando em mim, pensando no episcopado, pensando em vocês, sem conhecê-los. Não conheço a igreja de Juiz de Fora. Estou lá em outro lado do mundo. Mas é a nossa natureza humana. A igreja hoje atravessa no mundo por uma mediocridade impressionante. Pode olhar. Cadê os grandes homens de igreja? Tem não. Porque temos medo de nos queimar. Temos medo de sair de nós e ir ao encontro da vontade de Deus. De ser livres, como Jesus foi livre. Então, disse isso dizendo que aquele irmão que caiu, aquele irmão que está na pior, não é dar razão ao que está errado, não é chamar de certo ao que é errado, mas uma coisa é o erro, outra coisa é a pessoa que errou, que é meu irmão, que às vezes uma proximidade minha, um sorriso, uma visita, meu Deus, resgata a pessoa. Para mim é tão pouco, para aquele lá é tudo. Mas a gente é fogo, viu? Essa história de que a igreja é perita em humanidade,
Me desculpe, mas isso é conversa fiada. Eu sei que os documentos do magistério diz, é conversa fiada. A gente tem que aprender a ser perito em humanidade. Porque a gente muitas vezes, a começar do seminário, aprende a ser desumano. Cada um por si, Deus por nós todos. E quem for podre que se quebre. Isso não é ser perito em humanidade. Vocês sabem disso. E quantas vezes nas nossas comunidades, eu fico besta de ver, lá na Catedral de Palmares, eu celebro a missa às 7 da manhã, todo domingo. Aí sempre tinha um senhor com um rapaz. Um domingo, todo domingo eu chego lá, estava lá. Aí um domingo ele não foi. No outro domingo não foi. Eu cheguei para o diácono, seu diácono, tinha um homem que sempre estava ali com um rapaz. Já há 2 domingos que ele não vem. Quem é ele? Não sei não. E ele, onde está, onde ele mora? Não sei não. Notou que ele desapareceu? Sim. Procurou saber quem era? Não. Assim, a gente é assim. Pessoa some, ninguém não sabe se um disco voador levou, se morreu, se está doente. Assim. Está no hospital, às vezes, passa um mês lá, no hospital se acabando. Era do grupo tal, ninguém vai. Ninguém nem notou que a pessoa... Como é que essa é a família de Deus? Veja. Então a gente, é por isso que a gente pense, mas pense mesmo nisso. Tá certo? Que a gente pense nisso. Porque isso que resolve não é documento de igreja, não. Isso que resolve é intimidade com o nosso Senhor. Qual a recompensa de uma vida vivida assim como Abraão? Certamente, esse Abraão, a vida dele é fecunda. Onde está Sara, tua mulher? Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua mulher, terá um filho. Repare, se Abraão tivesse deixado aqueles 3 passar, tinha perdido essa chance de escutar isso. A promessa finalmente será cumprida. Iniciativa gratuita de Deus, mas que necessitou do sim de Abraão, de sua disponibilidade e generosidade. Porque foi aberto, porque soube deixar e deixar-se, porque hospedou em sua tenda e em seu coração o outro, tornou-se fecundo. No próximo ano ele será pai e Sara será mãe. Como a gente canta, não é? Quem vive para si, empobrece o seu viver. É quem doar a própria vida, que vida nova há de colher. No outro, era um Deus peregrino, necessitado, pobre, que estava presente. Um Deus em viagem, que espera ser acolhido. Ao acolher o outro, Abraão acolheu o outro que é sempre próximo, mas de um modo misterioso, silencioso. Abraão, ao acolhê-lo, irá reconhecê-lo. Agora Abraão sabe que é Deus. É assim, somente quando acolhemos o Senhor no outro, reconhecemos-lo de verdade. Como os 2 de Emaús, que caminharam todo o tempo sem reconhecer Jesus, mas ao hospedá-lo, ao preocuparem-se pelo dia que declinava e a noite que caía, ao acolhê-lo em casa e à sua mesa, tiveram os olhos abertos e reconheceram o Senhor ao partir o pão. Sara ri, mas o seu riso de descrença irá transformar-se num riso de alegria. Isaac, né? A Escritura interpreta aquela raiz lá, a etimologia, como ligado a riso, o que faz rir. Isaac é o riso de Deus para o seu servo Abraão, riso de Deus que pousará sobre os lábios do velho crente. O Senhor visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. O Deus que visitara Abraão ao calor do dia, visita Sara e a torna fecunda.
Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Repara a escritura como pisa mesmo, né? Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Do jeito de Deus e no tempo de Deus. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, não por Agar, por Sara, a estéril, a velha, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão tinha 100 anos e disse a Sara: Deus me deu motivo de riso. Todos os que souberem rirão comigo. Riso de Deus, riso de Abraão, riso para os que escutam. Ser uma bênção. Deus não tinha dito isso? Ser um bem dizer, um dizer bem, rindo a fidelidade de Deus, experimentada na própria carne e na própria vida. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Acaso existe algo de impossível para o Senhor? Lembre que essa mesma frase Gabriel vai dizer à Virgem Maria, quando nasceu o verdadeiro Isaque: para Deus nada é impossível. O nosso auxílio está no nome do Senhor.